Furacão Milton perde força, mas causa muita apreensão nos Estados Unidos. Fumaça das queimadas no Brasil quase dobra os atendimentos de pessoas com problemas de saúde no SUS. Extração ilegal de madeira na Amazônia aumentou para o equivalente a 350 campos de futebol por dia. Seca foi a principal responsável pelo aumento da inflação em setembro, mas o ministro da Fazenda disse que a situação é passageira. Avança na Câmara dos Deputados projeto que limita poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Número de mortes na faixa de Gaza passou dos 42 mil e Israel não poupa nem os campos de refugiados. 3 cientistas dividiram o Nobel de Química deste ano pelas suas pesquisas sobre proteínas. E começou hoje no Rio de Janeiro a Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Os Estados Unidos enfrentam uma questão de vida ou morte com a proximidade do furacão Milton. Os moradores da Flórida estão correndo para terminar os preparativos de emergência. A previsão é de que o furacão Milton atinja a Flórida com força total na noite desta quarta-feira, horário local. Menos de 2 semanas depois, o estado será atingido pelo devastador furacão Helene, a tempestade mais mortal no continente desde o Katrina em 2005, que atingiu o sudeste dos Estados Unidos, matando pelo menos 225 pessoas. Milton é atualmente uma tempestade de categoria 4, com ventos ferozes de até 270 km por hora. Os furacões de categoria 3 e superiores são considerados significativos, devido ao seu potencial de danos e perda de vidas, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Os meteorologistas alertam para chuvas torrenciais, inundações repentinas, ventos fortes e possíveis marés de tempestade que ocorrem quando a água se desloca para o interior a partir da costa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou a população da Flórida para deixar suas casas como uma questão de vida ou morte, enquanto o estado realiza seu maior esforço de retirada de pessoas. As autoridades dos Estados Unidos estão alertando sobre os impactos possivelmente fatais do fenômeno. Com uma série de tornados atingindo a Flórida por causa da mudança de tempo causada pela aproximação do furacão, mais de 20 alertas já foram expedidos pelo Serviço Nacional do Clima desde o início da manhã desta quarta-feira. A previsão do Centro Nacional de Furacões é de que Milton chegue à costa da Flórida como um furacão extremamente perigoso, e isso pode acontecer perto da cidade de Tampa, cuja área metropolitana tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes. Os condados começaram a emitir ordens de evacuação no começo da semana, suspendendo os pedágios nas estradas do oeste e do centro da Flórida. O fechamento de escolas também aconteceu em vários condados. Os aeroportos de Tampa e Orlando anunciaram que suspenderiam os voos até que a tempestade passasse. Por conta do furacão Milton, a Disney anunciou o fechamento de seus parques temáticos em Orlando, na Flórida, a partir desta quarta-feira por conta da tempestade. A suspensão vai afetar uma festa de Halloween que aconteceria no Magic Kingdom Park nesta quinta-feira. Vamos conversar agora ao vivo com o jornalista da nossa rádio USA, Lombardi Júnior, que está em Orlando. Lombardi, o furacão já tocou em solo americano. Boa noite. Olá, Jaqueto. Boa noite. Um abraço para você, para todos ligados na HIT, em todo o Brasil. Olha, nós recebemos uma informação há cerca de 4 ou 5 minutos, mais ou menos, de que o furacão estaria se antecipando a sua chegada e tocando o solo há pouco. E desta forma, a gente pode dizer que aquela previsão de meia-noite, meia-noite e meia no horário local em Tampa, com uma possibilidade de um deslocamento para Sarasota, em virtude de a temperatura da água estar mais fria, o que realmente alimenta e fomenta essa chegada mais forte seria as águas do Golfo do México mais quentes, mas me parece que ainda em um nível devastador muito elevado, o furacão Milton, que é, sem dúvida alguma, desde 1878, mais perigoso
E aquele, considerado pelas autoridades o mais devastador, ele estaria em categoria 3, tocando nesse momento o solo na Baía de Tampa, Jaqueira. Lombardi, e em relação ao alerta maior para alagamentos e destruição, porque o furacão ele trouxe um surto de tornados. Então, como que as escolas, os hospitais e até esse local que você está agora estão se protegendo para receber essa chegada devastadora do furacão Milton? Olha, as autoridades aqui, desde o último domingo, Jaqueto, o governador Ron DeSantis indica que as pessoas fiquem reclusas em suas casas, em hotéis, e para quem estava, na verdade, na região de Tampa, na linha vermelha, que é onde teve um alerta de evacuação, inclusive a prefeita fez uma chamada muito forte, causando até um impacto, dizendo que quem ficasse nessa linha vermelha de evacuação, porque no furacão Helena, que tocou o solo aqui há 2 semanas, muitas pessoas perderam suas vidas por não atender ao chamado das autoridades. Ela disse: quem ficar, inevitavelmente vai morrer, sem fazer drama. Isso chamou até atenção, falando-se em tom político, enfim, mas foi um alerta, uma chamada muito forte para os moradores. Nessa região onde eu estou, que é Orlando, que fica a mais ou menos 1h30, cerca de 75 milhas da cidade de Tampa, da Baía de Tampa, nós temos a área de Lakeland, que é onde ele chegaria por Orlando, para, de repente, devastar com alagamentos, como você bem colocou. Nós temos uma orientação de que a gente deva ficar na área considerada mais segura, que é no hotel, na própria casa, respectivamente, de cada um, e é onde nós estamos. Nós estamos aqui na região central, entre a Kirkman Road e a International, nesse momento no hotel de 8 andares, onde é um abrigo seguro, considerado pelas autoridades. Inclusive, nesse momento, tem muitos moradores que optaram por vir para cá com seus pets e também bebês, onde nós estamos aqui na região de Orlando. O aviso comunicado é esse. E para que a gente não saia, nós estamos em recolher, viu, Jaqueto, desde 8 da noite até 10 da manhã, e depende do escoamento da água que a gente vai começar a ter vida normal, porque o problema é o pós-furacão, né, Jaqueto, com os alagamentos que acabam proporcionando, inclusive na região de Tampa, ondas de 15 pés, cerca de 5 metros. Isso é devastador, sem dúvida alguma. Não aqui no caso em Orlando, que aí sim seria problemas para circular, ou até mesmo com as rajadas de vento, você se deparar com um material letal que fica como resíduo de rua, e com o vento ele passa a ser uma arma. Por isso as autoridades pedem essa total reclusão. Lombardi, me chamou a atenção ontem, eu vi um meteorologista americano dando a previsão da chegada do furacão. Ele se emocionou ao vivo e até chorou. Com certeza você conversou com climatologistas, com gente especializada em furacões no dia de hoje, com transmissão pela nossa rádio nos Estados Unidos. O que mais te chamou a atenção conversando com esses especialistas? Inclusive, Jaqueto, um fato curioso que ocorreu hoje, nós recebemos hoje no estúdio da nossa rádio aqui de Orlando, a menos de 1 milha de onde eu estou, o climatologista especialista em furacões, Marcel Ligabot, que falou com a RIT já recentemente, nos últimos dias. Ele usou a nossa base como fonte de conteúdo para poder gerar para o Brasil, e ele nos concedeu uma entrevista ao vivo, onde ele também ficou com os olhos marejados. Vindo para cá, ele é residente das Carolinas, ele passou por aqui, almoçou conosco para poder chegar ali no olho do furacão. Na verdade, não é no olho do furacão, e sim por onde o furacão entraria, porque eles afirmam que são questões diferentes. O olho do furacão com o toque no solo, aliás, toque no solo, que ele falou que não é também um termo técnico, a gente sempre usou no jornalismo para tratar dessa questão, mas enfim, popularmente a gente conhece dessa forma. Ele estava se dirigindo numa gaiola no seu carro, é uma F-150, correndo risco, inclusive, com o perigo até de tombar o carro com ele dentro. E aí ele falou: olha, me dediquei a vida inteira para esse momento, deixei na minha casa minha esposa, os meus filhos, preparei ao longo do tempo com especialistas do NHC, de onde ele faz parte também, fornecendo informações através dos seus estudos, materiais, câmeras, para ele poder registrar no canal dele. E ele chegou às lágrimas, Jaqueto. Isso foi emocionante. Eu estava conduzindo a entrevista, fiquei, de certa forma, orgulhoso por ver um brasileiro e um profissional
se dedicando e colocando a sua vida em risco para poder gerar essa informação e prestar serviço ao mesmo tempo, né, Jaquim? Lombardi Júnior, você que agora está abrigado em um hotel aí na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, eu agradeço sua participação, toda a sua cooperação de informações conosco, tanto pela HIT quanto pela nossa rádio nos Estados Unidos. Desejo um bom trabalho, cuide-se, saúde para você e para todos os seus, e também os brasileiros e os americanos e também outros estrangeiros que estão preocupadíssimos com a chegada desse furacão Milton. Um bom trabalho, tchau, obrigado, Lombardi. E com este tempo louco, a chuva que caiu no deserto do Saara formou lagoas entre as dunas palmeiras de uma das regiões mais áridas do planeta. De acordo com o governo do Marrocos, 2 dias de chuva na região durante o fim do mês de setembro alterou a paisagem de uma das áreas mais secas do mundo. A chuva no Saara superou 250 mililitros que costuma cair ao longo do ano no deserto. Segundo informações do sistema meteorológico marroquino, no período do fim de setembro, choveu 100 mililitros em 24 horas, atingindo 400 mililitros de chuva no sul do país. As tempestades criaram imagens impressionantes pelas areias do deserto do Saara. Satélites da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, também mostraram a água preenchendo o Lago Iriqui, uma famosa área que estava seca há 50 anos. Em comunidades do deserto, onde turistas costumam passar, veículos com tração 4x4 atravessaram as poças e os moradores observaram a cena maravilhados. 6 anos consecutivos de seca trouxeram desafios para grande parte do Marrocos, forçando agricultores a deixarem suas terras em pouso e cidades e vilarejos a racionarem água. Essa abundância de chuvas ajudará a recarregar os grandes aquíferos subterrâneos do deserto, fundamentais para o abastecimento das comunidades. Os reservatórios represados da região apresentaram recargas em níveis recordes durante setembro. Ainda não se sabe o quanto as chuvas de outubro ajudarão a aliviar a seca. No Brasil, o Rio Paraguai enfrenta um dos piores anos de estiagem. Segundo o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, o nível atual é o mais baixo da história. A seca do principal rio do Pantanal, que passa pelo Mato Grosso e pelo Mato Grosso do Sul, tem preocupado as autoridades. De acordo com o Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, ontem o nível chegou a 62 centímetros, superado apenas pela marca de 1964, de 61 centímetros. O Instituto declarou que o rio tem apresentado quedas diárias de 1 a 2 centímetros. Os 3 pontos com medições negativas no estado estão em Ladária, Porto Esperança e Forte Coimbra. O Rio Paraguai também passa pela Bolívia, Paraguai e deságua na Argentina. Apesar de estar abaixo da cota zero, o rio não está completamente seco, mas em alguns trechos as embarcações grandes já não conseguem passar. O Rio Paraguai é um dos maiores da América Latina. O risco de desabastecimento de água é alto. A situação é ainda mais grave por conta da falta de chuvas na bacia hidrográfica. O governo de Mato Grosso do Sul afirmou que a queda do nível do Rio Paraguai impacta diretamente a economia e o meio ambiente do estado. O turismo e a pesca estão prejudicadas, além das próprias comunidades ribeirinhas. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico aprovou em maio a declaração de escassez dos recursos hídricos do Rio Paraguai. Cerca de 10 estados atualmente sofrem dos danos da seca, de acordo com o monitor de secas. Os atendimentos no Sistema Único de Saúde, em consequência dos efeitos das queimadas no Brasil, explodiram nos últimos meses. Os problemas respiratórios aumentaram, mas bem longe das complicações no sistema digestivo. Dados recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam um aumento expressivo no número de focos de incêndio. De 39.471 entre junho e agosto, subiu para 124.132 entre agosto e setembro. Com a intensificação das queimadas, o Sistema Único de Saúde registrou um crescimento significativo nos atendimentos médicos, especialmente relacionados a problemas respiratórios e digestivos. O Ministério da Saúde revelou que o atendimento para questões respiratórias aumentou 20% nacionalmente.
enquanto os atendimentos de problemas digestivos, como náuseas e desconfortos, saltaram 133% em comparação aos períodos anteriores. Esses números foram voluntariamente informados por estados e municípios ao sistema de saúde, o que sugere que o impacto real pode ser ainda maior. Para enfrentar o impacto das mudanças climáticas e das queimadas sobre a saúde, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, está desenvolvendo uma nota técnica. Este documento orientará estados e municípios sobre níveis de atenção e medidas de emergência em situações de calamidade climática. As diretrizes seguirão exemplos como o protocolo de calor adotado pela cidade do Rio de Janeiro, que classifica os níveis de calor e determina ações de resposta. Especialistas em saúde recomendam que durante este período de ar seco e calor intenso, as pessoas se mantenham hidratadas e cuidem da alimentação para fortalecer a imunidade e reduzir os riscos de complicações respiratórias e digestivas, comuns em períodos de fumaça e poluição intensa. E veja a seguir: extração ilegal de madeira na Amazônia aumentou para o equivalente a 350 campos de futebol por dia. E a seca foi a principal responsável pelo aumento da inflação em setembro. Mas o ministro da Fazenda disse que a situação é passageira. A inflação de setembro foi de 0,44%. O índice, depois de um mês de queda nos preços, foi provocado principalmente pelo preço dos alimentos e da conta de luz. Mas, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esta é uma solução passageira. Haddad conversou com jornalistas na chegada ao Ministério da Fazenda em Brasília nesta quarta-feira. Ao ser questionado sobre a aprovação tranquila de Gabriel Galípolo pelo Senado para presidir o Banco Central no próximo ano, o ministro da Fazenda também aproveitou para comentar o crescimento da inflação em setembro, revelado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Segundo Haddad, a alta está relacionada com questões climáticas que têm impactado os preços da energia e dos alimentos. Ele pediu ainda cautela ao Banco Central na definição dos juros básicos e disse que juro não faz chover, ou seja, não consegue reverter o impacto da estiagem. A gente está com essa questão da seca, né? Você vê o dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando dois preços importantes, que é energia e alimentos. Isso não tem a ver com juro não faz chover, né? Isso tem a ver com o fato de que tem um choque de oferta em virtude da seca que traz problemas para a inflação. O comentário de Haddad foi feito antes mesmo da divulgação oficial do IPCA de setembro. A inflação oficial do país, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, acelerou para 0,44%. O resultado veio 0,46 ponto percentual acima do registrado em agosto. E em 12 meses até setembro, a inflação somou 4,42%. Com isso, passou a ficar perto do teto do sistema de metas neste ano, que é de 4,5%. Essa é a maior variação para o mês desde 2021. A forte alta foi puxada pelo avanço de 1,80% no grupo de habitação, em que os preços da energia elétrica residencial dispararam 5,36% em setembro, consequência da mudança de bandeira tarifária. Por conta da grave seca que afeta o país, a bandeira passou de verde para vermelha patamar 1, o que gera uma cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumido pelas famílias. O grupo de alimentação e bebidas também impactou a inflação do mês, com a alta de 0,50%. A estiagem que atinge lavouras e a produção de carnes fez os preços de alimentos voltarem a acelerar depois de 2 meses de queda. Mas é temporário, não é uma coisa que vai se estender no tempo. Daqui a pouco a chuva chega e as coisas voltam ao normal, os preços voltam ao normal. Mas isso tem que ser analisado com a devida cautela, né? Não tomar uma decisão equivocada em função de uma questão climática temporária, que não é
não é permanente. Por fim, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, usado como referência para reajustes do salário mínimo, pois calcula a inflação para famílias com renda mais baixa, teve alta de 0,48% em setembro. Em agosto, teve queda de 0,14%. Assim, o INPC acumula alta de 3,29% no ano e de 4,09% nos últimos 12 meses. Em setembro de 2023, a taxa foi de 0,11%. O dia foi de desânimo nos mercados financeiros no mundo inteiro por causa da queda no valor dos produtos primários de exportação e da ata do Banco Central dos Estados Unidos, que não sinalizou com força uma nova baixa na taxa de juros. No Brasil, o dólar subiu 1% e fechou o dia cotado em R$ 5,58 para a venda. E na Bolsa de Valores, houve uma queda de mais de 1%. E fechou aos 129.962 pontos. O Banco Mundial aumentou hoje a sua previsão para o crescimento da economia este ano. A expectativa, que era de 2% em junho, subiu para 2,8%. Mas o organismo reforçou o coro dos economistas sobre a questão fiscal do país, com um alerta para os gastos com as aposentadorias. Uma pesquisa realizada pelas universidades do Reino Unido revela que, mesmo com baixo crescimento salarial, os trabalhadores buscam a modalidade híbrida ou remota por conta dos benefícios e flexibilidade. A ideia de um modelo de trabalho que promovesse bem-estar, economia de tempo e mobilidade parecia bem distante da realidade. Mas o fenômeno ganhou vários adeptos durante a pandemia da Covid-19 e continua firme até hoje. O home office oferece benefícios tanto para a empresa que impulsiona a produtividade dos funcionários e para as empresas que reduz os custos de aluguel e a manutenção dos prédios, além de economizar no pagamento de várias obrigações para quem tem registro em carteira. E o colaborador também tem algumas vantagens, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade do Reino Unido. As principais são a flexibilidade de horário e localização. É possível ficar à disposição para resolver vários imprevistos que surgem em uma residência. A economia de tempo e dinheiro, porque ficando em casa a pessoa economiza o dinheiro do combustível, do estacionamento e não perde a paciência com os congestionamentos. E o aumento na qualidade de vida, conforto, tranquilidade e disposição, tendo como resultado motivação e produtividade nas tarefas. O trabalhador em home office está sujeito a depender mais dos estabelecimentos da região em que mora, principalmente se o modelo for híbrido, quando é preciso se deslocar até o local onde presta o serviço. Faltando 3 dias para o Dia das Crianças, a Confederação Nacional do Comércio divulgou uma estimativa de mais de 9 bilhões e 200 milhões de reais de vendas. Bom para a economia e, se o número for confirmado, melhor ainda para elas, as crianças. Considerada a terceira melhor data do comércio varejista, o Dia das Crianças, que acontece nesse dia 12, deve movimentar diversos setores da economia. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, a perspectiva positiva para a data deste ano está alicerçada em condições de consumo mais favoráveis, impulsionadas pelo aquecimento do mercado de trabalho. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, a PNAD, indicou que a taxa de desemprego, encerrada em agosto de 2024, ficou em 6,8%. Além disso, a massa real de rendimentos registrou um avanço de 8,3% nos últimos 12 meses, impactada pela política de valorização de salário mínimo. O segmento de vestuário e calçado será o principal destaque das vendas em 2024, respondendo por 27% do volume projetado, que corresponde a 2,5 bilhões de reais. Na sequência, o setor de eletrodomésticos e brinquedos representa 25% das vendas, com a movimentação estimada de 2,3 bilhões de reais. Perfumaria e farmácia, por sua vez, têm previsão de faturamento de 2,1 bilhões de reais, com o maior crescimento percentual em relação ao ano passado, previsto em 6%. De acordo com a CNC, o preço médio da cesta de produtos relacionado ao Dia das Crianças deve ter uma variação de 2,8% em relação a 2024. Uma desaceleração
desaceleração em relação ao aumento de 6,7% registrado em 2023. A alta do preço será impulsionada por itens como livros, chocolates, sapatos infantis e por outros produtos como itens de bicicletas, ingressos para cinema e teatro, brinquedos também, que deverão ficar ainda mais baratos em relação ao ano passado. A área de extração ilegal de madeira na Amazônia aumentou 19% em um ano. Isso representa a retirada de madeira de 350 campos de futebol por dia, sem a autorização dos órgãos ambientais. As informações foram apresentadas nesta quarta-feira em Brasília, no 8º Fórum de Soluções e Legalidade Florestal, o futuro das florestas na Amazônia, e foram compilados pelo Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, a CIMEX, que é o principal indicador da atividade madeireira legal e ilegal na região amazônica. Os índices reúnem informações de 7 estados. No total, a área de florestas nativas explorada para fins madeireiros foi de 366 mil hectares, 65% de forma legalizada. Mato Grosso liderou a extensão de área florestal dedicada à exploração madeireira. Este ano, só na Amazônia, a Polícia Federal realizou 41 operações antidesmate, extração ilegal de madeira e outros crimes ambientais. Muitas dessas ações foram em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e com forças de segurança estaduais. A maior parte da extração ilegal aconteceu em imóveis rurais privados. Os principais autores dessa prática criminosa estão identificados em cadastros públicos e são passíveis de responsabilização. De acordo com o coordenador de inteligência territorial do ICV, Vinícius Silgueiro, o problema tem endereço bem conhecido e precisa ser combatido com eficácia. Mais da metade dos motociclistas não tem carteira de habilitação e são eles que continuam sendo as maiores vítimas dos acidentes de trânsito no Brasil. Você sabia que mais da metade dos motociclistas que circulam pelo país não tem carteira de habilitação? São justamente eles as maiores vítimas dos acidentes de trânsito. A pessoa primeiro pensa em adquirir o veículo para depois ser habilitada. E aí a gente observa que nessa questão da não habilitação está inserida ali a desatenção a regras básicas de trânsito. Então, o que se observa é conversões em locais inadequados, ultrapassagens em locais não permitidos e, quando permitidos, feito pelo lado direito do veículo que está à sua frente, o que é proibido. Não dá para saber qual é o tipo de veículo, mas o que os dados do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito revelam é que somente esse ano, na capital, 2.576 pessoas foram flagradas dirigindo sem habilitação. Esse ano, já foram contabilizadas 56 mortes, sendo que 39 delas envolviam motocicletas. Não há nenhum outro tipo de ação policial que seja tão efetiva quanto a abordagem e a fiscalização. A última morte foi registrada na noite do dia 3 de outubro, quando um jovem de apenas 18 anos, sem habilitação e alta velocidade, perdeu o controle da direção e bateu em um ônibus. Infelizmente, ele morreu na hora. A gente observa nos acidentes com vítimas fatais uma série de ações que são infrações que são comuns, que poderiam ser facilmente evitadas. A principal delas, e a campeã no que se refere à gravidade dos acidentes, é o excesso de velocidade. E Veja a seguir avança na Câmara dos Deputados, projeto que limita poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E veja também, o número de mortes na faixa de Gaza passou dos 42 mil. Israel não poupa nem os campos de refugiados. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um pacote de medidas que colocam um freio no poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ainda falta a palavra de uma comissão especial e depois do plenário. O texto que já foi aprovado pelo Senado estabelece os seguintes pontos. Proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou atos dos presidentes da Câmara e do Senado. Permite decisões individuais apenas para suspensão de eficácia de lei durante o recesso do Judiciário, em casos de grave urgência ou risco de dano irreparável, com prazo de 30 dias para o julgamento colegiado após o fim do recesso, e determina o prazo de 6 meses para o julgamento de ação que peça a declaração de inconstitucionalidade
de lei após a decisão cautelar. Ao todo, 38 senadores votaram favoráveis ao texto e 18 contrários. Se aprovada, então, a medida vai proibir decisões monocráticas, ou seja, individuais de ministros, desembargadores e juízes que suspendam a validade de leis e atos dos presidentes da República e do Congresso Nacional. Em seu parecer, o relator na CCJ, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, defendeu o avanço da proposta como uma aplicação do sistema de freios e contrapesos entre os poderes. A proposta, então, é uma demanda antiga de parlamentares bolsonaristas que fazem parte da oposição ao governo Lula, que tem mirado o STF e querem limitar o poder de alcance do judiciário. Na ocasião, o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, que é do PT do Espírito Santo, lamentou a aprovação e declarou que espera que a Câmara barre essa iniciativa. Em agosto, o presidente da Casa, Arthur Lira, então destravou a discussão da PEC na Casa ao encaminhar ali a proposta para a CCJ. O ato, então, ocorreu em meio àquele embate entre o Supremo, e o Congresso sobre a continuidade de emendas parlamentares impositivas, ou seja, aquelas com execução obrigatória no orçamento. Então, a partir de agora, a proposta seguirá ali para análise, de uma comissão especial que não tem prazo para ser criada e que poderá fazer eventuais mudanças em seu teor. Apenas após isso, então, uma vez que aprovada ali por essa comissão especial, aí deverá seguir para o plenário da Casa. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, denominada Operação Fissão, tem como alvo o bicheiro Rogério de Andrade. O Ministério Público acusa o bicheiro e o líder da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel de um assassinato ocorrido em setembro de 2021. O bicheiro Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, considerado o primeiro bicheiro a ficar famoso no Rio. Rogério de Andrade assumiu os negócios da família após a morte do tio em 1997 e deveria dividir a herança dos negócios ilegais com o filho do bicheiro, Paulo Roberto de Andrade, e com o ex-cunhado, Fernando Inácio. O bicheiro chegou a ficar preso em agosto de 2022. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil desencadeou uma operação contra um grupo criminoso acusado de atuar como o grupo de extermínio em ligações a um jogo do bicho no Rio de Janeiro. Esse grupo inclui ex-policiais e policiais militares, alguns dos quais associados ao reconhecido bicheiro Rogério de Andrade e a Flávio da Silva Santos, líder da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. Rogério de Andrade, figura conhecida no submundo da contravenção, é apontado como um dos líderes influentes por trás da disputa territorial do jogo do bicho, o que motivou o homicídio de Fábio Mendes. As investigações também lançam suspeitas sobre Flávio da Silva Santos, presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, quanto ao seu envolvimento nas operações ilícitas investigadas. Além dos mandados de prisão, está sendo cumpridos também 10 mandados de busca e apreensão em vários locais, tais como Maricá, Petrópolis, Angra dos Reis e, claro, o Rio de Janeiro. Entre os locais alvos encontram-se unidades prisionais e endereços de outras pessoas supostamente envolvidas no crime. As investigações das autoridades buscam esclarecer a suposta rede de proteção e facilitação que permite a continuidade dos negócios do jogo do bicho, além de analisar a ligação de membros das forças de segurança com práticas ilegais. Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias foi desmontada hoje de manhã em São Paulo por uma operação em conjunto do Ministério Público e a Polícia Militar. O esquema alvo da operação causou prejuízo de mais de 3 milhões a uma instituição financeira. Os agentes cumpriram 57 mandados de busca e apreensão e 6 pedidos de prisão temporária nos estados de São Paulo, Goiás e Santa Catarina. A operação também conta com o suporte de equipes da Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, as investigações apuraram que a quadrilha se aproveitava de uma vulnerabilidade no sistema de controle de garantias de um banco e realizava transações fraudulentas, utilizando contas em nome de laranja, pessoas que não seriam as verdadeiras beneficiadas. Os golpistas também utilizavam dispositivos de cobranças vinculados a estabelecimentos comerciais fictícios para simular transações legítimas. Os investigadores não detalharam como os golpistas conseguiam os dados dos laranjas para operar as contas em nome deles. No entanto, especialistas em fraudes alertam que a coleta de dados é feita por meio de golpes aplicados de forma online em clientes de todos os tipos, que clicam em links maliciosos vindos por e-mail, WhatsApp e redes sociais, por exemplo.
Sobre a operação, a Febraban apurou que se tratou de um caso pontual e que as investigações estão em andamento. Ao todo, cerca de 280 agentes públicos, como policiais, militares e civis e promotores de justiça, participaram da operação. Muitos de nós temos o sonho de viajar. Esperamos as férias ou datas comemorativas para visitar pontos turísticos e passear com a família. No entanto, além do preço da passagem, o cenário atual transforma esse sonho em pesadelo. É o que acontece em alguns países. Este é o Afeganistão, o país mais perigoso do mundo, de acordo com a pesquisa de paz global. Um lugar que certamente não inspira ninguém a visitar. Ao contrário do Brasil, que tem belas praias, boa comida e vários lugares dignos de fazer turismo. Mas nem tudo é 100% perfeito. Em um país que ocupa o número de 131 do ranking mundial, é bom andar atento nas ruas, onde os roubos se multiplicam, principalmente de celulares. Para quem prefere países mais frios, a Rússia é um dos que se destaca. Com suas cidades extravagantes e uma bagagem histórica gigante, a viagem vale cada centavo. No entanto, com a situação atual, o país não é mais tão seguro para explorar. É recomendado guardar a tão sonhada viagem para outro momento. O país atualmente está entre os 4 mais perigosos do mundo. O Índice de Paz Global realizou um estudo que mostra onde há mais segurança para os habitantes. A pesquisa leva em consideração indicadores como o nível de segurança, andamento de conflitos e o grau de militarização dos países. Entre os menos seguros temos o Afeganistão, Iêmen, Ucrânia, Rússia e Síria, como alguns dos menos pacíficos dessa lista. A Europa permanece como a região mais pacífica do mundo e os melhores países para visitar são Islândia, Irlanda, Áustria, Suíça e Portugal. Portanto, é melhor se programar bem para tirar suas tão sonhadas férias. Caso contrário, elas podem se tornar um verdadeiro pesadelo. Só nas últimas 24 horas, pelo menos 45 pessoas foram mortas em bombardeios israelenses no Líbano. O número de mortos na guerra, que já dura 1 ano, passou das 42 mil vítimas. A ofensiva de Israel contra militantes do Hezbollah libanês já deslocou internamente mais de 600 mil pessoas no Líbano, que enfrenta uma crise humanitária catastrófica. Israel intensificou os ataques aéreos contra redutos do Hezbollah no sul e no leste do Líbano e na periferia sul de Beirute, que deixaram mais de 1.100 mortos nos últimos 15 dias. Nesta quarta-feira, os Estados Unidos disseram que Israel deve evitar qualquer ação militar semelhante à de Gaza no Líbano. Já em Israel, 2 pessoas morreram nesta quarta-feira por foguetes disparados do Líbano em direção a Kiryat Shimona, uma localidade no norte de Israel. Estes são os 2 primeiros civis mortos em Israel por foguetes lançados do Líbano desde a intensificação da ofensiva militar israelense contra o movimento islamita Hezbollah em meados de setembro. Os militantes israelenses registraram cerca de 20 projéteis lançados do Líbano pela manhã, depois que as sirenes antiaéreas foram ativadas na região. A milícia armada libanesa começou a lançar foguetes contra o território israelense há 1 ano em apoio ao grupo palestino Hamas após a eclosão da guerra em Gaza com o ataque dia 7 de outubro. Os confrontos se intensificaram recentemente depois que Israel matou líderes do Hamas e do Hezbollah. O Hezbollah afirmou ter repelido incursões terrestres um dia depois de o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertar que o Líbano pode enfrentar um nível de destruição semelhante ao de Gaza. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse na quarta-feira que a retaliação de Israel contra o Irã pela barragem de mísseis da semana passada será mortal. Como fizemos até agora, na guerra, em todas as áreas, quem quer que nos ataque será ferido e pagará um preço. O nosso ataque será mortal, preciso e, acima de tudo, surpreendente. Eles não compreenderão o que aconteceu e como aconteceu. O porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, pediu a Netanyahu que limite ao máximo o impacto sobre os civis no Líbano e evitar tomar medidas militares semelhantes às de Gaza.
Estou deixando bem claro que não deveria haver nenhum tipo de ação militar no Líbano que se parecesse com Gaza e deixasse um resultado parecido com Gaza. A aeronave da Força Aérea que está fazendo o resgate de brasileiros no Líbano já chegou em Beirute. É o terceiro voo da Operação Raízes do Cedro do governo federal. A aeronave KC-30 da FAB, empregada na Operação Raízes do Cedro, já decolou de Beirute, no Líbano, às 1h15 da tarde pelo horário de Brasília, trazendo 218 resgatados, sendo 11 crianças de colo, além de 5 pets. Os selecionados já foram notificados pela Embaixada de Beirute e se deslocaram para o aeroporto de Beirute por meios próprios. A Embaixada do Brasil mantém um balcão no saguão de embarque, identificado com a bandeira brasileira. A documentação necessária para a viagem foi flexibilizada visando auxiliar os brasileiros que estão com passaporte vencido. A brasileira Rajá Ibrahim foi selecionada para o terceiro voo com os 2 filhos, de 9 e 7 anos. Nos últimos dias, ela precisou sair da casa onde moravam, que fica a 6 quilômetros do aeroporto, por causa dos bombardeios cada vez mais intensos. Rajá está abrigada na residência de um amigo e já está com as malas prontas. A Força Aérea Brasileira já fez outros 2 voos para repatriar brasileiros. No total, foram repatriadas em 5 dias 674 pessoas e 11 animais domésticos. Os números são menores do que a capacidade máxima dos 3 voos porque, muitas vezes, passageiros desistem de última hora para não abandonar parentes, que não podem sair do país ou por impossibilidade de chegar ao aeroporto. E veja a seguir, 3 cientistas dividiram o Nobel de Química deste ano pelas suas pesquisas sobre proteínas. E começou hoje no Rio de Janeiro a FLIP, a Feira Literária Internacional de Paraty. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha nacional para conscientizar e combater o mosquito Aedes aegypti. Com a chegada do verão, a ação tem como objetivo reduzir o número de casos e mortes. O foco principal da campanha é levar informação para conscientizar a população e reduzir o número de casos e mortes, alertar os riscos da automedicação e a necessidade do diagnóstico precoce. O slogan "Tem 10 minutinhos, a hora de prevenir é agora" mostra a importância de reservar apenas um tempinho do dia para combater possíveis focos e criadouros de Aedes aegypti. O presidente Lula e a ministra da Saúde, Anísia Trindade, anunciaram o Plano de Ação 2024-2025, que busca reduzir o número de casos e óbitos por doenças como Zika, dengue, oropouche e chikungunya. O governo destinou mais de R$1 bilhão para a iniciativa. Nízia afirmou que o governo está intensificando os preparativos para o período de chuvas, momento que há maior proliferação do mosquito. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil já registrou mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue, 5 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado, quando o país teve mais de 1 milhão de casos. Já a chikungunya, foram registrados 258 mil casos da doença, o dobro do que o registrado no mesmo período de 2023. Pesquisadores da Universidade de Birmingham constataram a existência de um novo exame que pode detectar até 96% dos casos de câncer no ovário. A pesquisa foi realizada pela Universidade de Birmingham, na Grã-Bretanha. Um novo teste pode detectar até 96% dos casos de câncer de ovário em mulheres. Este exame deve substituir o teste atual no Reino Unido, que identifica 83% dos casos de câncer de ovário. Após comparar todos os métodos disponíveis, os pesquisadores concluíram que um deles tinha maior sensibilidade na detecção da doença. O câncer de ovário está associado a sintomas como inchaço, perda de apetite, dor pélvica ou abdominal, fadiga ou alterações nos hábitos intestinais. Cerca de 310 mil mulheres por ano desenvolvem esse tipo de câncer, com uma taxa de mortalidade superior a 200 mil óbitos ano. A maioria das pacientes é diagnosticada em estágios avançados,
com uma chance de 35% de sobrevivência em 10 anos. O estudo analisou dados de pacientes de 23 hospitais no Reino Unido com sintomas inespecíficos e marcadores tumorais elevados. A CEO da instituição de caridade Target Ovarian Cancer, Anne Jones, celebrou os resultados da pesquisa, ressaltando que o diagnóstico precoce é vital para o sucesso dos tratamentos em pacientes com câncer de ovário. Um britânico e 2 americanos receberam hoje o Prêmio Nobel de Química 2024. O trio de cientistas ganhou pelo estudo de proteínas usando a inteligência artificial. Um grande destaque para a ciência aconteceu nesta quarta-feira. A Real Academia Sueca de Ciências anunciou os vencedores do Prêmio Nobel de Química 2024. As conquistas premiadas apresentaram o potencial de transformar a biologia e da medicina como conhecemos. Os laureados deste ano foram o bioquímico norte-americano David Baker, da Universidade de Washington, e a dupla de cientistas John Jumper e James Hassabis, que trabalharam no Google DeepMind. Embora os projetos sejam distintos, todos eles deram passos significativos rumo à compreensão das proteínas. David Baker foi conhecido pela impressionante capacidade de projetar proteínas inteiramente novas através de métodos computacionais. O Comitê do Nobel descreveu seu trabalho como a realização de um feito quase impossível. Essas proteínas inovadoras têm diversas aplicações que vão desde farmacêuticos e vacinas até nanomateriais e sensores. Por outro lado, a contribuição de John Jumper e James Hassabis ocorreu no desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial chamado AlphaFold 2. A tecnologia semelhante a uma busca do Google para estruturas de proteínas prevê a configuração de mais de 200 milhões de proteínas conhecidas, um desafio que intriga cientistas há mais de 50 anos. Com a ferramenta, os pesquisadores podem agora acessar instantaneamente modelos de proteínas, acelerando descobertas em biologia e outros campos relevantes. O Comitê do Nobel destacou o enorme potencial dessas inovações. O valor financeiro do prêmio foi de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. A recompensa serve para reconhecer o impacto das descobertas no avanço da ciência. Esta foi a terceira premiação do Nobel do ano e faltam mais outras 3, de literatura, da paz e de economia. O torneio de tênis mais tradicional do mundo, Wimbledon, está prestes a passar por mudanças. A organização divulgou que, a partir do ano que vem, os juízes de linha serão substituídos pela inteligência artificial. Quem assiste vôlei já está acostumado com apenas 2 juízes de linha, antes eram 4. O esporte utiliza uma tecnologia chamada de challenge desde 2013 para verificar se a bola foi dentro ou fora da quadra. No futebol, quem tira as dúvidas ou às vezes aumenta as dúvidas é o VAR, que ajuda os árbitros na checagem de gols, impedimentos e até cartões vermelhos. Mas no caso de Wimbledon, o avanço será um pouco mais radical. A organização do campeonato substituirá todos os árbitros de linha por um sistema que utiliza a inteligência artificial para detectar se foi ponto ou não. A decisão tomada foi porque o método de reconhecimento trouxe mais exatidão na marcação de pontos, evitando possíveis falhas humanas. Além disso, em Wimbledon também vai desaparecer outra tradição. Os árbitros poderão abandonar os uniformes brancos por outras cores, até bonés. O tradicional torneio de Wimbledon decidiu seguir os gigantes da US Open e Australian Open. Só falta agora Roland Garros na França. Um lugar que com certeza vale a pena levar as crianças é ao museu, onde diversão e o aprendizado se juntam. Não faltam endereços para absorver cultura e conhecimento ao redor do mundo, sem contar os momentos de descontração. As visitas aos museus são uma parte fundamental no aprendizado, em especial para as crianças. Um lugar que não apenas inspira e diverte, como estimula a curiosidade, a criatividade e desenvolve o pensamento crítico e amplia o repertório cultural. Temos grandes museus ao redor do mundo, como o do Vasa, na Suécia, que abriga um navio de guerra do século XVII, ou o Museu Americano de História Natural em Nova York, onde passa o filme Uma Noite no Museu. Para os amantes de futebol, temos o Museu do Real Madrid na Espanha, que traz os bastidores do estádio e mergulha na história do clube.
Nesse quesito, nosso país não fica para trás. Em São Paulo, o Catavento traz atrações como o borboletário, simuladores, aquários e maquetes, onde o visitante aprende e se diverte ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro, temos o Museu do Amanhã, que usa a tecnologia para promover experiências focadas na ciência. De forma interativa e envolvente, os museus ao redor do mundo ensinam a respeitar e compreender as diferentes culturas, nos conectando com o passado e o futuro. Começou hoje a Flip 2024. Durante 5 dias, a maior festa literária do Brasil deverá promover discussões sobre temas atuais, como homenagens aos grandes nomes da produção cultural do país. Nesta quarta-feira, a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, deu boas-vindas à 22ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip 2024, que será realizada de 9 a 13 de outubro. Este ano, o evento homenageia o escritor, jornalista e dramaturgo Paulo Barreto, conhecido pelo pseudônimo literário de João do Rio. Ele foi um dos autores mais significativos do Rio de Janeiro no início do século XX e também foi tema da primeira das 19 mesas de debate que compõem a programação principal da Flip. A mesa nomeada de As Ruas Têm Alma, João do Rio, o convidado do Sereno, foi apresentada pelo professor, escritor e historiador Luiz Antônio Simas, que deu uma breve aula sobre o ícone da literatura brasileira. A programação foi pensada pela curadora Ana Lima Cecília e vai acontecer em torno da Praça da Matriz. Além dela, o evento também conta com a participação do grupo CCR, empresa brasileira de infraestrutura de mobilidade, que terá ampla participação na Flip, com atividades totalmente gratuitas e mesas de discussão que reunirão escritores, jornalistas, tradutores e pesquisadores acadêmicos, a fim de debater temas da atualidade, como tecnologia, mobilidade urbana, combate às mudanças climáticas e jornalismo literário, incluindo uma mesa dedicada ao repórter. A maior festa literária do Brasil promete promover ao longo dos 5 dias de evento muita literatura, história e debates que visam reunir leitores e escritores de todo o país. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.